nos encher. Amém? Assim irá se manifestar em nossa vida. A palavra de hoje, ainda na série, na palavra de ordem que o Senhor está nos dando, basta de limitações. Diga isso, basta de limitações. Amados, nós estamos aqui, né, num número não muito grande, mas eu não ouvi direito, desculpa. Diga, basta de limitações. Basta de limitações. Amém, agora eu ouvi. Glória a Deus. Sabe por quê, amados, que tem que ser com intensidade, com autoridade? Porque é basta. É basta. O que é basta? Chega. Ponto final. Zé fini. Amém? Não tem duas conversas, não é duas palavras, não é uma sugestão que Deus está nos dando, é uma ordem. Toda essa série que Deus tem nos trazido é uma ordem do Espírito Santo de Deus para mim e para você. E eu tenho que entender estas ordens que vêm do trono da graça de Deus para a minha vida santa aqui nesta terra. Ok? Então assim, eu não posso achar que tudo isso é o self-service. Se eu achar que me convém, eu pego. Se eu achar que me convém, eu recebo. Se eu achar que me convém, eu pratico. Não pode ser assim. É para obedecer. Quem que é o prudente? Aquele que ouve as minhas palavras e as... Assim disse o Senhor. Quem é o imprudente? Que ouve as palavras, as minhas palavras, e não as pratica. Esse edificou sua casa sobre a areia. Então, amados, este ministério é um ministério que recebe ordens de Jesus. Essa igreja é uma igreja que recebe ordens de Deus. Ele é rei soberano neste lugar. Ele é Senhor de senhores. Então nós não estamos aqui, amados, com todo respeito, para ver se eu vou obedecer a Deus. Não, eu estou aqui para obedecer a Deus. Eu creio que você também está aqui assim. Você pode dizer, eu estou aqui para obedecer a Deus. Amém. Tiago 4,7 é exatamente isso que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos é obedecer. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, justo, reto, vivo, verdadeiro, Deus bom, Deus maravilhoso, todo poderoso. A Ti, somente a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Pois a força, a majestade, o domínio a Ti pertencem, Senhor. Tu tens o domínio de tudo. Tu tens o controle de todas as coisas. E para Ti, Senhor, nada é impossível. Por isso, Pai, nós Te agradecemos por sermos o Seu povo. Te agradecemos por ter sido, Senhor, chamados por Ti neste tempo, por termos, Senhor, tido os olhos do entendimento iluminados pelo Teu Santo Espírito, para entendermos e recebermos o nosso chamado. E agora queremos obedecer este chamado. Queremos, Senhor, dar um basta, conforme o Senhor tem nos ensinado. Queremos colocar um ponto final em tudo que o Senhor tem nos mostrado, que o Senhor tem nos revelado, o que o Senhor tem nos feito entender, que é necessário ser dado o basta. Por isso, Espírito Santo,
Eu peço a Deus que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use a minha boca para falar aos teus filhos, para edificar a tua igreja e dar, Senhor, ao teu povo a direção, para que todos caminhem no reto caminho que o Senhor nos propôs. E que não haja, Senhor, nenhuma distorção na tua verdade. Que não haja, Senhor, nenhuma interpretação equivocada, Senhor, em relação àquilo que tu irás falar à nossa vida nesta noite. É para a tua glória, é para o teu louvor que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Obrigado, minha pastora, minha amada e querida esposa. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, eleitos, predestinados, mais que vencedores, amados, benditos, pedras vivas, bom perfume. Aleluia. Reino de sacerdotes, predestinados em amor, ovelhas de Cristo, povo bendito nesta terra. Amados, a palavra do Senhor, ela é pura, é clara, e nós temos o Espírito Santo para compreendermos os mistérios da palavra de Deus, para compreendermos e termos a revelação dos mistérios da palavra de Deus. Não somos cegos espirituais. Não estamos aqui andando sem rumo. Pelo contrário, estamos indo aqui na direção certa. Estamos indo para a direção certa, a direção que Deus determinou para a nossa vida, como seus filhos nesta terra, como cristãos nesta terra. Entendendo que Deus, Ele é dono de nossa vida. Entendendo que Deus, Ele é o nosso Kyrios. Ele é o nosso Senhor absoluto, Ele é o nosso proprietário. A Ele nós pertencemos. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 12 e 13, diz a palavra de Deus: sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Amados, hoje nós vamos dar um basta nas limitações da nossa vida. Então, para começar, vamos entender o que o sábio, nosso irmão, rei Salomão, escreveu em Eclesiastes. O homem que foi o mais sábio e o mais rico desta terra. Porque o Senhor assim o fez. O Senhor deu a ele sabedoria e riquezas. E ele escreveu em Eclesiastes: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida miserável. Ah, não, é regalada. É vida
regalada. Não tem nada melhor. Amados, está escrito na Bíblia. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu. Glória a Deus. Amados, é vontade de Deus que você vá além e viva como de fato a sua palavra descreve. Então nós entendemos que nós temos que renovar a nossa mente, os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Então receba a palavra para a tua vida. Amém? A palavra de Deus descreve que regozijar-se e levar vida regalada, comer, beber e desfrutar o bem do seu trabalho é algo muito bom. E é o que Deus tem para aqueles que lhe dão ouvidos. Então, o teu trabalho, ouça, não é para te matar. O que você faz, o que você realiza, que lhe traz o sustento, não é para lhe escravizar. Não pode. Não pode. O teu trabalho não pode te adoecer. O teu trabalho não pode lhe aprisionar. O teu trabalho não pode lhe frustrar. O teu trabalho não pode anular a tua vida. Amém? Ok. Tem muitas pessoas, amados, que vivem exatamente o contrário disso. O trabalho escraviza, o trabalho adoece, o trabalho aprisiona, o trabalho frustra, o trabalho anula essa pessoa. O trabalho rouba essa pessoa do convívio familiar. O trabalho rouba esta vida do convívio na igreja, da comunhão com os irmãos, das coisas boas que Deus tem para aqueles que o amam. Então, o teu trabalho tem que lhe proporcionar coisas boas. E você deve desfrutar disso tudo. Amém? Nós sabemos, amados, que nós devemos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, sim ou não? Para quê? Para que haja os resultados diferentes na nossa vida, amém? Se eu renovar a minha mente, os meus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, a minha vida muda. Ok? Por quê? Quando nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos a maneira de viver. Nós mudamos a nossa postura, nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos tudo. Nós nos tornamos, de fato, outra pessoa. Porque o nosso caráter é moldado, de fato, ao caráter de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Amém? Até aqui? Então, quando nós pensamos como a Bíblia pensa, ou como a Bíblia ensina, o nosso caminho vai ser bem sucedido em tudo. Sem necessidades de jeitinhos. Ok? Nós, povo de Deus, não há nenhuma necessidade na nossa vida de dar jeitinhos. E você diga amém. Porque o poder da palavra de Deus na minha vida traz a manifestação das bênçãos para a minha vida. Não preciso dar jeitinho para nada. Deus é a minha suficiência. Ok? Josué 1:8 está escrito: não cesses de falar deste livro da lei. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo
quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus quer o sucesso para mim e para você, sim ou não? E amados, nós sabemos que o sucesso é tudo na nossa vida, amém? É tudo, não é somente eu ser financeiramente bem-sucedido. Sucesso é ter uma vida regalada. É o que a palavra de Deus diz que é o melhor. Comer bem, viver bem, ter paz, contas pagas, contas em dia, deitar e dormir, sem preocupações, ser bem-sucedido. Amém? Então isso é o que Deus tem e quer para a nossa vida. Então o Senhor está dizendo que quando nós atentamos para a sua palavra e alinhamos o nosso proceder, tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito, seremos bem-sucedidos. Está escrito? Nós cremos. Então, para que eu alinhe o meu proceder, é necessário primeiro mudar os meus pensamentos. Eu preciso mudar os meus pensamentos para que eu alinhe os meus pensamentos à palavra de Deus, conforme a palavra me ensina, e aí então o meu caminho vai ser bem sucedido. Amados, isso é a receita, ok? Eu não tenho que me esforçar para isso. Ouça, eu não preciso me esforçar para ser bem sucedido. Eu tenho que meditar na palavra e obedecer a palavra. Quem garante o sucesso na minha e na sua vida? Jesus. Ok? Estamos entendendo isso? Então assim, eu preciso fazer a minha parte. Meditar na palavra, não é? Entender a palavra, ter boas escolhas, fazer o que é correto, proceder honestamente, executar bem aquilo que eu estou ali para executar, fazer com toda a minha força, com o meu entendimento, com a minha alma. Não posso fazer corpo mole, desculpa a expressão, amém? E o Senhor faz então com que o meu caminho seja bem sucedido. Então pensamentos que lhe fazem sentir fracassado devem ser mudados. Amém? Fechem só a porta da salinha das crianças, por favor, irmãos. Deixa a outra aberta. Então, se eu tenho na minha mente algum pensamento de fracasso, eu tenho que mudar esse pensamento hoje. Se há alguma coisa na minha mente que, sabe, me limita, que me faz sentir fracassado, seja a área da vida que for, irmão, minha irmã, mude hoje esse pensamento. Ok? Substitua este pensamento por aquilo que Deus diz a teu respeito. Em Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não para quê? Para vos dar o fim. Se os meus pensamentos, amados, forem pensamentos de fracasso, não vai ser fim de sucesso que eu vou ter. Está entendendo? Deus, ele é bem claro, ele diz assim: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, ou seja, eu não quero dar um fim de derrota para você. Eu não quero dar um fim, sabe, onde você olha e diga: puxa, minha vida não terminou em delícias. Eu não tenho para você um fim onde você vai olhar e fala: puxa, Deus não me abençoou em tudo. Não, eu tenho um final feliz para você. Porém, eu vou te dar o fim que desejais. Estão entendendo? Está claro até aqui? Hoje é o que? Basta de
Basta limitações. Então, amados, não deixe nada limitar o teu pensamento. Não deixe nada fazer você pensar o contrário daquilo que Deus quer e tem e diz a teu respeito. Não faça isso. Não se acovarde. Não se entregue à derrota. Porque Deus é Deus do impossível. Deus tem mais. Amém? Então o Senhor diz que Ele quer que eu e você desfrute do bem que Ele tem para a nossa vida. O Senhor diz que Ele quer que nós tenhamos uma vida regalada, uma vida de paz, mas nos dará o fim que nós pensamos, o fim que nós desejamos. Então isso é o poder da fé. Ok? Amém? Glória a Deus. Então, para que eu possa ir além, eu preciso trazer os pensamentos bíblicos para a minha vida. Porque só o poder de Deus me leva além. Só Jesus pode me levar além. Até mesmo além daquilo que eu imagino, além daquilo que eu penso, além daquilo que eu peço. Só Jesus pode fazer isso. E Ele está nos ensinando nesta noite. Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, amados, que versículo lindo. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. E não é somente correr, mas é corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amados, hábitos, atitudes, pensamentos que são fora da Bíblia Sagrada, que não nos deixa avançar, é embaraço, é peso que precisa ser deixado. Ouça bem isso para você receber libertação nesta noite. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então olha, hábitos, atitudes e pensamentos, porque uma coisa está ligada à outra, ok? Fora da Bíblia, fora do pensamento bíblico, não nos deixa avançar. Isso é fato. Porque é peso, é embaraço que precisa ser deixado. É necessário se renovar e correr. Correr com perseverança. Por que, pastor, que a Bíblia diz deixar o embaraço, deixar o peso e correr para compensar o tempo perdido? Tem muito, mas muito filho de Deus, amados, que perdeu anos com embaraços. Perdeu anos com peso que era para ter deixado já há muito tempo e não deixou. E agora então o Senhor vem e diz: olha, eu tenho uma carreira proposta para você, eu estou ensinando você a correr esta carreira, eu estou correndo junto com você essa carreira, é para prosseguir com perseverança, mas é para deixar todo embaraço. Amém? Porque embaraçado não tem como correr. Dá para correr com embaraços nas pernas, nos pés? Alguma coisa te segurando, ali embaraçado, ali uma linha, uma corda, alguma coisa que embarace ali. Tem como você correr? O que você tem que fazer primeiro? Tirar isso dos pés para poder sair, correr.
Então a Bíblia está dizendo que aquilo que é embaraço, aquilo que é peso, aquilo que não deixa você avançar, tem que ser colocado de lado, deixado. E aí você então vai correr e correr com perseverança, se mantendo firme nessa carreira, vivendo com grandes conquistas e com coisas grandes. Amém? Eu creio, eu recebo, eu profetizo. Amados, embaraços na vida cansa. Cansa ou não cansa? Embaraços é tudo aquilo que, sabe, suga a nossa vida. Suga, não nos deixa prosseguir, não nos deixa mudar, não nos deixa avançar. É um mal. Embaraço segura a nossa vida e a gente não avança. Então, como é que a gente vai ir para além daquilo que nós imaginamos? Como é que nós vamos avançar para aquilo que sequer nós nem imaginamos, se nós não nos desprendemos dessas limitações que nos amarram? Estão entendendo? Por isso hoje basta Miqueias 7, versículo 11, diz assim: no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Então, amados, você imagina algo para a tua vida, e aí Deus vem e diz, fala, viu, eu estou reedificando tua vida. Eu estou refazendo. Você talvez não esteja percebendo, mas eu estou refazendo. E no dia que você notar esta reedificação, no dia que você ver de fato que os teus muros, que a tua vida está sendo reedificada pelo Senhor, você vai ver que serão os teus limites removidos para mais longe. Você vai fazer mais do que você faz. Você vai poder mais do que você pode. Você vai ser mais feliz do que você é. Você vai ter mais tranquilidade do que você tem. Mais segurança do que você já tem. Tudo para mais e o bem de Deus para a tua vida. Você recebe? Glória a Deus. É o Senhor quem amplia os teus limites, amém? É o Senhor quem te leva além. Olha, amados, não importa da onde você tenha chegado, ok? Não importa se você sabe, se o abençoado chegou do catolicismo, se chegou do espiritismo, se chegou do legalismo, sejam quais os pensamentos que foram um dia plantados na mente desta pessoa, o Senhor diz que você deve deixar todo embaraço. Correr com perseverança esta carreira que está proposta, renovando os pensamentos, mudando os seus pensamentos. Eu preciso entender isso porque eu sou capaz de renovar os meus pensamentos. Eu sou capaz de mudar os meus pensamentos. Por isso eu não posso colocar os obstáculos, por isso eu não posso colocar os empecilhos e dizer, não, eu não consigo, não, não dá, não, é difícil. É limitação. Isso é limitação, é embaraço, é peso e tem que ser tirado, para que possa avançar. Amém? Porque quando eu procuro a justificativa daquilo que eu preciso mudar, amados, eu tô ficando cada vez mais embaraçado. Amém? Eu estou entrando cada vez mais nesse embaraço e vai ficar cada vez mais difícil de eu sair disso. Então eu preciso reconhecer esse embaraço e falar, não, isso é peso, isso é embaraço, isso está me amarrando, isso está me prejudicando, isso está me segurando, isso não está me deixando avançar. Chega hoje disso.
Ponto final hoje, basta hoje. Se é alguma coisa que eu não posso decidir agora, nesse momento, amanhã cedo eu faço. Porque basta de limitações. Eu quero ver o mais de Deus na minha vida. Assim você deve declarar: eu quero ver o mais de Deus. Você é capaz. Amém, igreja? Vamos para o telão. Número 1, pastora. Primeiro fator, né? Primeiro fator limitador: queixa ou murmuração. A queixa ou murmuração alimenta a incredulidade. E a incredulidade impede a manifestação do milagre de Deus. Amém? Então, não aceite, não permita. Nós falamos muito disso aqui já, de murmuração. Não vamos nos aprofundar muito, mas está escrito em Êxodo 14:11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha, amados, o povo disse assim para Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Este povo que disse, onde morreram? Morreram onde? Estava no pensamento deles já. Entenderam? Eu sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim. Olha o que o povo falou para o líder. Olha o que o povo de Deus falou para Moisés, viu? Você tirou a gente de lá para morrer no deserto? Claro que não era isso. A promessa era o quê? Uma terra que manava leite e mel. Uma terra boa, uma terra prometida. Eles sabiam disso. Só que a limitação trouxe a murmura. A limitação trouxe a queixa. E fez com que todos eles caíssem no deserto. Porque foi o que eles disseram: nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Um a um foram morrendo. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então a mente desse povo, eles não estavam mais no Egito, mas a mente deles ainda estava no Egito. Está entendendo? Um povo que foi tirado da escravidão para a liberdade, para ser levado para uma terra boa, que ainda estava com a mente no Egito. Então a murmuração é um embaraço que não deixa ninguém ir além com Deus. Amém? Quem reclama, quem murmura, quem se queixa não vai além. Segundo fator limitador: passividade. Êxodo 14, versículo 12 e 13 diz: não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Amados, o povo estava ali numa situação de medo. E esse medo gerou o que? A passividade do povo. Porque quando eles viram os egípcios vindo, eles ficaram com medo. E aí então disseram para Moisés: olha, melhor nos fora servir os egípcios lá no Egito do que morrermos aqui agora pela espada dos egípcios. É passividade, sabe? É ver a situação e falar: não, vamos deixar assim mesmo. Vamos continuar assim mesmo. Amados, isso é total limitação. Como que uma pessoa vai ir além? Se ela está vendo ali a situação, que tem que ter uma atitude, ela fala: não, vamos deixar quieto isso, vamos deixar assim.
Porque assim queria fazer o povo do Egito. Queria, no momento onde tinha que ter uma atitude, uma reação, a reação era querer voltar para o Egito. Estão percebendo, amados? Amém? Então o povo, os nossos irmãos de Israel, o povo de Israel hoje vai ser o exemplo de limitação para mim e para você. Porque nós sabemos muito bem que eles não herdaram as bênçãos de Deus. Eles não receberam o melhor de Deus. Eles não conseguiram ir além por causa da mente. Estão entendendo? Então, olha a importância dos pensamentos na nossa vida. Terceiro fator limitador, a insegurança. Em Êxodo 14 diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Não tem que falar nada. Não tem que achar que vai ser difícil. Não tem que achar que não vai dar certo. Não tem que achar que, colocar um mais na questão. Não existe mais. Não existe será. Com Deus é sim, sim, e não, não. Então, olha, o Senhor, olha Moisés, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A insegurança, amados, na vida de um cristão torna essa pessoa infantil, torna essa pessoa incrédula, porque a luta é do Senhor. Entenda isso na sua vida. Toda a sua luta não é sua, é do Senhor. Então não permita a insegurança lhe arrastar para você não ir além. Porque a insegurança faz você, amados, desculpa a expressão, ficar na vidinha todo ano. Na mesma vidinha todo ano. Entra ano, sai ano, na mesma vidinha. Por quê? Insegurança. Então nós não devemos ser inseguros. Nós devemos ser seguros no Senhor. E entender que o Senhor peleja por nós. Então a luta não é minha, a guerra não é minha. A peleja não é minha, eu só faço aquilo que eu tenho que fazer. Aquilo que a palavra manda eu fazer. Crer somente. Jesus disse: crê somente e verás a glória de Deus. Crê somente. Isso é o meu papel. Isso é o teu papel. Amém, igreja? Quarto fator limitador: dúvida. A dúvida, amados, é aquilo que não deixa você possuir o que é seu por direito. Olha, amados, eu acho, tremendo isso aqui. Por que o povo que saiu do Egito com uma promessa de herdar uma terra boa não herdou a terra? Duvidaram. Não creram. Murmuraram, reclamaram, queria voltar para o Egito. E aí eu lhe pergunto: a terra já era deles ou não? Olha, amados, que tremendo que é isso. A coisa boa da história já era deles por direito ou não? Agora eu lhe pergunto: você sabe o que Jesus outorgou para você lá na cruz, né? Sabe? Os benefícios que vieram para a tua vida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Então, é seu por direito. É seu por direito. A dúvida não deixa você possuir. Só a dúvida. Amém? Quinto fator limitador: comparação. Amados, nunca se compare. Nunca se compare.
E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Por que eles temeram? Porque eles se acharam fracos, eles se acharam com menos poder, eles foram impactados pelo poder de Faraó e dos seus cavaleiros e cavalarianos que estavam chegando para matá-los. E isso fez com que eles temessem muito. Então, quando eu olho, amados, para alguém ou para alguma situação e me coloco de modo inferior, eu não vou ir além. Eu não vou ir além. Porque se eu temer muito, eu estou seguro de alguma coisa? Então eu não posso demonstrar esse temor, essa insegurança, me comparando com alguém ou com qualquer coisa que venha na minha vida. Estão entendendo, irmãos? Está claro até aqui? Ok? Sexto fator limitador: paralisia. Eclesiastes 11:4. Quem somente observa o vento nunca, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É paralisia. A pessoa está olhando para o tempo, olhando para o vento, olhando para tudo, mas não está fazendo nada. Então a ação nos leva além. Eu tenho que ter ação. Amados, tem muita gente que tem muita ideia. Olha, amados, tem pessoas que eu conheço que eu fico admirado. Como são pessoas de ideias boas, sabe? Ideias que, sabe, eu fico assim de boca aberta, puxa, mas que benção, né? Como é que, né? Olha que benção, Deus deu a essa pessoa, né, esse pensamento, essa ideia, né, maravilhosa. Mas a pessoa não executa. A ideia fica na palavra. Então isso não vai levar ninguém além. É uma ideia boa, que não sai do papel ou não sai do pensamento, e que não tem uma atitude para levar essa pessoa além. Amém? Então assim, tem muita gente, amados, eu vou citar um exemplo bem simples aqui, não é? No momento aqui que eu estou ministrando, eu estou pensando em coisas muito grandes, né? Porque Deus nos ensina a pensar grande. Mas eu vou usar um exemplo assim, uma coisa bem pequena, para que os irmãos possam entender. Tem muita gente que diz assim: eu preciso emagrecer um pouquinho. Tem ou não tem? Tem gente que, né, fala: eu preciso perder uns quilinhos. Ou seja, a ideia de perder os quilinhos já está na mente dela, sim ou não? Sim ou não? Aí eu pergunto: a pessoa não pega um dia para fazer uma caminhada. A pessoa não pega um dia para ir na academia. A pessoa, ela não pega, ela não faz, ela não se mexe com aquela ideia que ela já tem. E isso a nossa própria bispa, ela usa de exemplo nesta mensagem. Ela diz que ela ganhou um tênis do bispo Fernando, o filho dela. E o bispo Fernando manda mensagem para ela quase todo dia: e aí, mãe, já usou o tênis? Ou seja, ele deu o tênis para ela fazer caminhada, porque ela mesma disse que ela precisa perder uns quilinhos, e ela ainda não se mexeu. Então ela mesma diz, ela fala assim: eu preciso sair dessa paralisia, eu preciso me mexer, eu preciso colocar em prática a ideia daquilo que eu sei que eu tenho que praticar para receber o benefício. Amém? Por quê? A bênção vem mediante a fé com a minha ação.
Não adianta eu, amados, falar assim, eu preciso emagrecer, sentar na frente do sofá e ficar comendo. Sentar no sofá na frente da televisão, né? Fica lá assistindo televisão e comendo. Eu preciso emagrecer um pouquinho. Não vai emagrecer, vai ganhar quilinhos. Amém, igreja? Só para você entender aqui um exemplo bem pequeno do que é esse fator aqui, que é a paralisia. Se eu não colocar um fim nisso, se eu não entender que eu preciso mudar esse pensamento, que eu preciso, sair disso, nada vai acontecer a meu favor. Amém? A nossa bispa disse que ela comprou um bolo, né, de uma irmã da igreja, que diz que tem uma mão maravilhosa para fazer bolo. E ela comprou, e essa irmã levou o bolo para a bispa na igreja, né? Entregou lá na igreja para a bispa chegou no gabinete, estava lá os filhos, né? As noras, o bispo Rai, e ela toda feliz com o bolo. Olha o que eu comprei para nós, né? E foi colocando na mesa. Diz que o bispo Natan já olhou e falou: eu rechaço em nome de Jesus isso aí. Aí o bispo Fernando olhou e falou: eu também rechaço em nome de Jesus. Aí ela ficou sem entender, mas por quê? Não, a gente está com a ideia de emagrecer, com a ideia de cuidar da saúde, cuidar do corpo, e a senhora vem com esse bolo maravilhoso aí para tentar a gente para comer. Nós não vamos comer o bolo. Aí diz que ela ficou até sem graça, tadinho. E aí ela virou para o bispo Rai: e você, Rai, vai experimentar o bolo comigo? Aí ele, né, acho que ficou até meio com pena dela, falou: bom, então eu vou comer um pedacinho, mas já vou para a academia também, então. Comeu um pedaço do bolo e foi para a academia. Até porque ela disse que eles estão agora nesse pensamento, né? De se cuidar, de cuidar da saúde, de alinhar, né? A vida de fato com aquilo que a palavra nos ensina. Porque nós precisamos cuidar, precisamos, né, ser exemplo do padrão da graça de Deus. E, enfim, a ação nos leva além. Diga isso: a ação me leva além. Glória a Deus. Então, ideia sem atitude é inútil. Diga isso: ideia sem atitude é inútil. Êxodo 14:15 diz: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, já sabe o que tem que fazer. Já sabe, eu já dei a ordem, eu já falei o que é para fazer. Por que está clamando a mim? Tem muita gente que está orando para o Senhor, amados, por coisas que Deus já falou, viu? É assim que tem que ser feito. Por que você está clamando a mim? Para de clamar a mim. É para marchar, é para fazer. Eu já dei o ensinamento, eu já, nos mínimos detalhes você já sabe o que é que tem que ser feito, agora faz. É para agir, não ficar parado. Não é para ficar inseguro. Eu faço ou não faço? Não, eu vou agir de acordo com a orientação do Senhor. O versículo 16 diz: e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amado, aquele que está sendo exemplo para o rebanho, ele tem que ser de fato exemplo para o rebanho. Porque estava lá o líder, que era Moisés, e o povo clamando a Deus. Deus vem e fala: viu, por que estão clamando a mim? Diga ao meu povo que marche. E tu, levanta o teu bordão, faz a tua parte, seja exemplo. Mostra para o povo aí como que tem que ser, como que tem que fazer. Amém? Então, eu louvo a Deus que eu e a minha esposa, nós nos esforçamos para ser o exemplo do rebanho de Cristo. Nós nos esforçamos para ser um casal padrão da graça de Deus, né, para mostrar aos filhos de Deus, às ovelhas que Cristo nos confiou, como viver essa graça. Amém? E louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nós temos que ser exemplo. Nós não podemos olhar para os outros. Viu? Nós não podemos ser, nós temos que ser assim, tomar bons exemplos de outros.
mas eu não posso viver olhando para a vida do outro. Estamos entendidos? Amém? Eu tenho que olhar para mim mesmo. Êxodo 14, 21 e 22 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Aleluia! Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Amados, quando nós vencemos as limitações internas na nossa vida, que são os nossos pensamentos, as externas também são vencidas. Ou seja, a limitação externa, ela só não é vencida quando eu não consigo vencer a minha limitação interna. Entenderam? Para o mar se abrir, que era a limitação externa, o que eles estavam vendo diante deles? O mar, sim ou não? Era uma limitação externa, correto? Uma limitação que estava diante dos olhos deles. Então, para que Deus fizesse isso, sabe, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se abrisse e as águas foram divididas, né? E ficou ali como o muro, à direita e à esquerda, para que eles passassem por meio das águas. As limitações internas tiveram que ser vencidas. Ou seja, por um momento eles se depararam diante do mar e aquilo foi algo grande para eles, e aí entraram o desespero, e aí todo mundo clamando, Moisés, né, discutindo com Moisés, e Moisés foi lá clamar a Deus. E aí Deus dizia: por que clamas a mim? Mande meu povo que marche. E tu levanta o teu bordão. Ou seja, eles venceram a limitação interna. Aquilo que bloqueava foi eliminado. E aí, como foi eliminado, eles viram o mar se abrir. Aleluia. Por que muitos não veem o mar se abrir à sua frente? Porque esse mar está dentro dele. Esta limitação não é aquilo que ele está vendo, está dentro dele. Ele olha para aquilo e fala: isso não vai ter jeito. Ele olha para aquilo e fala: não, é assim mesmo, então vou continuar assim. E aí essa situação perdura. Estão entendendo? Então, para eu ir além, eu preciso tirar de dentro de mim as limitações que me impedem de ir além. Êxodo 14, 28 a 31. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha, amados, eles tiveram que ver acontecer para de fato depois temer mesmo ao Senhor, não é? Confiar no Senhor. Então isso não é fé, isso desagrada a Deus. Eles conseguiram ali vencer uma limitação, mas eles foram de fato temer a Deus, né, e confiar em Deus depois que eles viram todos os seus inimigos destruídos. Jó 30, 26. Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. Então, limitações na vida e embaraços nos impedem de ir além. Por quê? Por mais que eu espere o bem, dentro de mim há embaraços.
que vai me fazer o quê? Ver o mal. Por mais que eu espere a luz, por mais que eu queira um caminho reto, um caminho certo, eu vou viver na escuridão, porque dentro de mim há embaraços. Estão entendendo, irmãos? Amém? Isaías 64:4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu pergunto para você, Deus trabalha para aquele que nele espera? Sim ou não? Sim. Então Deus é fiel. Eclesiastes 3:1 e 4: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir. Então, amados, se há um tempo de chorar, tem que entender que esse tempo vai passar e vai chegar o tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então tem que chegar esse tempo para a nossa vida. Saltar de alegria. Amém? Rir. Sabe? Rir gostoso. Rir, sabe? Não rir para tentar espantar os males, mas rir de fato. Rir verdadeiramente. Estão entendendo, amados? É o que Deus tem, é o que Deus quer para a nossa vida. Isaías 35:10: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 48:3: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Aleluia, Jesus. Cantares, capítulo 2, versículo 11: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. O tempo mau, o tempo desagradável, vamos dizer assim, passa. E tem que passar na nossa vida. Amém? Salmo 107, 29 e 30: fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. E assim os levou ao desejado porto. O que você está desejando? Que porto você está desejando? Um porto seguro? Um porto tranquilo? Ou um porto de tormentas, de tribulações? Porque ele faz cessar a tormenta e as ondas se acalmam. E aí então nos alegramos com a bonança e ele nos leva ao desejado porto. Então que esta igreja, amados, entenda o que Deus está falando neste culto que antecede o culto de celebração ao segundo aniversário como igreja, que será no domingo, onde estará aqui os amados bispos, estará aqui Jesus, presença real, falando a nossa vida. Que eu e você entenda que Deus não quer uma igreja limitada, que Deus não quer ovelhas limitadas. Jesus quer que eu e você vá além. Vá além. Faça aquilo que você jamais imaginou fazer. Se permita fazer aquilo que você pensa que você não é capaz de fazer. Lembre-se que o teu trabalho não é para te aprisionar. Lembre-se que o teu trabalho não é para te fazer escravo. Lembre-se que a tua vida tem que ser de regalo, de regozijo, de alegria, de paz, porque não há nada melhor
do que comer, beber e desfrutar do seu trabalho. Quem trabalha tem que desfrutar do seu trabalho. Não pode somente trabalhar e morrer trabalhando e não desfrutou do seu trabalho. Enquanto trabalha, desfruta. Enquanto desfruta, trabalha. E assim tem que ser a nossa vida, de acordo com o que Jesus nos ensina. E que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.